Aleluia. O texto bíblico diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Querida igreja, queridos irmãos, queridos ouvintes, nessa noite nós vamos falar acerca do reino de Deus e a igreja. A igreja é o reino é a igreja. Qual é o papel da igreja mediante a sua questão incluída ou inclusiva dentro do reino dos céus? O que é o reino dos céus? A igreja faz parte do reino, ela é uma entidade distinta do reino, ou a igreja é o próprio reino. E nessa noite nós vamos falar acerca dessa relação que tem igreja e reino. Se a gente observar que os 3 primeiros séculos, o reino de Deus, ele foi considerado pelos estudiosos dos 3 primeiros séculos da igreja como um reino escatológico. Ou seja, o reino de Deus só se daria num propósito quando ele viesse em glória, e vindo em glória, traria todos os atributos que era necessário para que o povo gozasse de uma eterna felicidade. Até os 3 primeiros séculos da igreja, o pensamento cristão, ele parte desse pressuposto, onde Israel, aquele que foi escolhido para ser a chave do reino, que Deus chama para ser o povo que vai proclamar o reino e o domínio dele sobre a terra. Mas esse reino, como eu disse, ele vinha numa nomenclatura futura, numa nomenclatura escatológica. E esse pensamento ele foi apropriado até mesmo dentro do pensamento judaico e dentro do pensamento cristão. Há um teólogo muito famoso chamado Agostinho de Hipona, que ele é basicamente o pai e o pensamento da igreja católica. Ele vai falar uma frase muito interessante, onde ele vai dizer que o reino de Deus é a igreja. Inclusive esse pensamento é o pensamento que a igreja católica tem até os dias de hoje, que o reino de Deus é a igreja, ou seja, não tem essa distinção entre igreja e reino. O reino é a igreja e a igreja é o reino. Mas passando um tempo, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não tinha pretensão de criar uma igreja. Para alguns estudiosos vão dizer que Jesus, quando estava aqui, ele não veio implantar um reino diferente dos judeus. Por quê? Porque quando Jesus esteve presente, ele seguiu a tradição judaica, ele seguiu a lei dos judeus, ele seguiu a lei de Moisés, ele ia às sinagogas. Então isso dá a entender que quando Cristo estava aqui presente, ele não veio numa nomenclatura de colocar um novo reino, mas ele veio exercer um reino que foi dado a Abraão, foi dado em média a Abraão, começado em Abraão, teve seu princípio em Abraão, e agora foi dado ao povo dele, Israel, através da lei de Moisés. E alguns acreditam, como por exemplo Alfred Loising, vão dizer que Jesus não tinha em mente criar uma igreja em si, uma igreja como instituição. E a gente vai tentar observar o texto que nós lemos. A visão dispensacionalista vai dizer que Jesus ofereceu um reino terreno davídico a Israel. Os dispensacionalistas vão acreditar num reino terreno, esse reino prometido à nação israelita, através de Davi, o rei de Israel, e através de Davi, esse reino oferecido aos judeus, presta atenção, oferecido aos judeus, seria um reino que Deus traria a sua soberania através do povo de Israel. Só que Israel rejeita o princípio do reino, o princípio de Cristo, de Deus reinar. Então Cristo, porque a Bíblia vai dizer que Cristo veio para os seus, João 1,11, né? Cristo vem para os seus e os seus judeus não receberam. Como os seus não receberam, Israel perde agora então o direito de ser o representante do reino, e agora o representante do reino seria a igreja. Então vai se fazer uma distinção, que é o pensamento dispensacionalista, essa distinção seria Israel como um plano futuro, escatológico,
dificultar um pouquinho aqui a língua, a intérprete aqui. Escatológico, Israel como um plano futuro de sinal e a igreja agora também como um plano de salvação futuro. Agora a gente já observa que tem dois pontos a serem seguidos. Seriam dois reinos, um reino para Israel, um reino para a igreja, ou seria somente o reino aquele que Deus constituiu, começando lá em Abraão? Prossigamos. O fato é que Jesus Cristo, ele não veio implantar um novo movimento. Jesus não veio aqui pegar 12 homens e fazer uma seita, criar uma seita. Cristo, ele veio no fato que Israel rejeita. A gente pode ver Lucas capítulo de número 4, quando Jesus entra na sinagoga para falar o texto, inclusive citando o texto de Judeus. A gente vai observar que em várias passagens os evangelhos sinóticos e o próprio João vão mostrar que o reino é de direito peculiar a Israel. Mas os mesmos evangelhos, inclusive o evangelho de Mateus, que é escrito para judeu, também vai mostrar o quê? Que o reino dos céus foi rejeitado por esses judeus. Tanto que João, no capítulo de número 1, versículo de número 11, vai narrar dizendo, olha, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Lucas, capítulo de número 4, da mesma forma. Após uma pregação excelente, uma exposição bíblica do Senhor Jesus Cristo na sinagoga de Nazaré, os judeus não reconhecem que esse novo reino, por quê? A gente pode então dizer que esse reino vai acontecer devido à questão de que vai ter uma frustração no judeu. Eles vão se considerar frustrados, porque a proposta de reino que Jesus vai apresentar, o discipulado que Jesus vai apresentar dentro desse reino, vai quebrar todas as expectativas que os judeus outrora estavam esperando. Jesus vem com uma proposta totalmente diferente dos rabinos e dos mestres. Eles que, por exemplo, a proposta de Jesus, quando ele vem com o discipulado, vai ser diferente porque os rabinos dentro de Israel, que estavam esperando esse reino futuro, escatológico, ensinavam que o discípulo tinha que dar a vida pela lei. Mas o próprio Cristo vai falar o contrário. E vai ser totalmente diferente do pensamento deles. E vai dizer, olha, vocês são ensinados na sinagoga de vocês que vocês têm que dar a vida de vocês pela lei. Mas eu ensino que vocês têm que dar a vida de vocês por mim. Então a proposta de Cristo ela é totalmente diferente daquilo que eles acreditavam e tinham aprendido ali. Tanto que Jesus vai usar a palavra forte e vai considerar que os próprios discípulos não são os discípulos, mas são dulóis ou dulos, escravos. Vai usar expressões fortes, ó, quem quiser vir após mim, pegue sua cruz, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, morra para si mesmo. Então é uma nomenclatura diferente de reino que o judeu está esperando, que de uma certa forma vai trazer uma certa confusão na cabeça e na mente teológica deles. E a gente percebe que Jesus, quando ele fala, e os estudiosos do Novo Testamento, os autores do Novo Testamento vão pegar na mesma perspectiva, que quando Jesus vem falar dessa implantação do reino, a gente começa a observar na narrativa bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que essa afirmação ela não é somente na questão do Israel total. A gente já observa que Jesus está trabalhando com remanescentes. Por quê? Para os profetas, a nação de Israel era uma nação rebelde, desobediente e obstinada e destinada a um juízo futuro, ou a um juízo de Deus. Contudo, sempre foi visto, todo o tempo da história progressiva, da revelação bíblica, que mesmo Israel, o povo escolhido, o povo a quem Deus declarou para ser o reino dele aqui na terra, mesmo tendo se voltado para outros deuses, está vivendo de outra forma, desorientando, vivendo longe da lei de Moisés, a gente vai observar que em todo o período da história sempre teve um remanescente. Tanto que o apóstolo Paulo vai citar o profeta Elias no capítulo de número 11, 12 e 13 de Romanos, dizendo que eu reservei para mim 7.000 que não se dobraram diante de Baal. O próprio Paulo vai escrever aos romanos dizendo que ainda que Israel fosse como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Então a gente pode observar que dentro da nação sempre tinha um verdadeiro remanescente. E é com esse remanescente que Deus sempre trabalhou. Se a gente for olhar dentro da história bíblica, a gente vai ver que sempre onde teve muita gente,
quem foi que se saiu para levar a nomenclatura de reino de Deus foi o remanescente. Então Jesus está trabalhando com essa perspectiva, o remanescente de Israel. Agora preste atenção, o reino não é mais Israel na sua totalidade, porque Israel não conheceu Deus como seu soberano criador e senhor. Israel não reconhece Deus como aquele que reina sobre Israel. Então agora Deus está trabalhando, estamos falando ainda numa perspectiva veterotestamentária, do Antigo Testamento. Isso, nós estamos trabalhando com essa visão. Então agora o remanescente de Deus é quem, pastor? O remanescente de Deus, ou melhor, o reino de Deus agora é o remanescente. Só que quando nós entramos nas páginas do Novo Testamento, é aí que entra o texto que eu vou trabalhar agora aqui com vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando entra as páginas do Novo Testamento, a gente pode observar algo muito interessante, que no Antigo Testamento vem se falando geral, reino de Deus, mas agora no Novo Testamento Jesus vai falar uma palavra-chave. Jesus, no capítulo 16 de Mateus, no verso 18, Jesus vai falar uma palavra-chave: a minha igreja. Essa palavra igreja nesse texto, inclusive Mateus é o único dos 4 evangelistas que vão usar a palavra eclesia, que se refere a uma igreja lá do contexto do Antigo Testamento, que é o garral, no hebraico, que significa agrupamento, assembleia. É a mesma questão. Igreja no sentido físico de prédio só vai acontecer 200 anos depois com os pais da igreja. Então na Bíblia a gente não tem esse sentido de igreja de prédio físico. Igreja lá é coletivo, é reunião, são pessoas, certo? E quando Jesus aparece aqui, ele não estava fazendo uma separação, preste atenção nisso. Quando Jesus fala, Mateus capítulo 16, versículo de número 18, ele diz: também tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a minha eclesia. Quando Jesus fala essa palavra eclesia, ele não está fazendo uma separação da igreja do Antigo Testamento, preste atenção nisso. Isso é muito interessante. Ele não está fazendo uma separação da igreja do Antigo Testamento para a igreja do Novo Testamento. Ele não está fazendo isso. O que Jesus está colocando aqui é que o reino está sobre a autoridade dele. E quem faz parte do reino dele é o remanescente. Oh, glória! Então eu posso dizer que você pode ser igreja, olha que coisa interessante, você pode ser igreja, mas você não pode ser reino. Mas você é reino, é impossível você ser reino sem não ser igreja. Eu não entendi, pastor. Você vai já entender daqui para frente. O que Jesus está fazendo aqui não é uma distinção. Quando ele fala a minha igreja, ele está dizendo, ó, a igreja que o meu pai deu lá no Antigo Testamento sempre foi governada por mim. Oh glória, seu sempre foi o Senhor soberano da igreja. Eu reino para todo sempre, de geração após geração. Todos os reinos caíram, mas o meu reino permanece de pé. Quando o profeta Ageu falou no capítulo 2, no verso de número 9, esta é a glória desta última casa, se referindo justamente à casa onde o Messias vai reinar. Por quê? Porque esse reino é sempre eterno, esse reino nunca acabou e não terá fim. E nós, o remanescente, ou glória, aquele que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, aquele que está com o nome escrito no livro da vida, nós fazemos parte desse reino e vamos habitar eternamente com ele nesse reino. Então Jesus aparece com essa nomenclatura dizendo assim, ó, essa é a minha igreja. Não é a Assembleia de Deus, não é a quadrangular, é a igreja invisível. Existe a igreja visível e a igreja invisível. Você pode fazer parte da igreja visível, mas pode não fazer parte da igreja invisível. Porque a igreja visível nós conseguimos ver, mas a igreja invisível, quem conhece é só Jesus. A igreja invisível, só quem sabe quem é ele. A igreja invisível é o reino. A igreja invisível é o remanescente fiel. Aí ele vai pegar a nomenclatura e vai dizer, o reino da igreja. O que é o reino da igreja? Presta atenção, a igreja faz parte do reino, ela está inserida no reino, mas ela não é o reino. O reino não depende da igreja, é a igreja que depende do reino, e isso quebra a tese católica, que a igreja está em cima da Bíblia,
Não está, porque a Bíblia nasceu, a igreja nasceu da Bíblia e não ao contrário. Não foi a Bíblia que nasceu da igreja, porque a igreja, ela faz parte do reino, está inserida no reino, mas ela não é o reino, ela é uma agência do reino, ela faz parte, ela tem atributos que foi dada a ela pelo reino, e a gente vai tentar compreender aqui mais à frente. Preste atenção, o reino é o que, pastor? O reino é o domínio de Deus. E a igreja? A igreja é a sociedade composta de pessoas. A igreja é o ajuntamento, irmã Juliane. A igreja é o coletivo, irmão Mateus. Mas o reino é o Senhor que tem ele na mão. O reino está nas mãos de um Deus que é todo soberano e poderoso e que nunca perdeu sua majestade. O que é o reino? O reino é o domínio de um Deus que nunca perdeu o controle. A igreja é o povo do reino, mas não o próprio reino. Que fique bem diferenciado. A igreja, ela é o povo do reino, faz parte do reino, mas o reino, aleluia, ele é e está na mão do Senhor soberano. Preste atenção, o reino cria a igreja? Não. O reino cria a igreja ou a igreja cria o reino? Vamos lá. É o reino que gera a igreja. Escute, o reino, a igreja se constitui no povo do reino, mas não nos forma povo no seu caráter ideal. Por isso, algumas pessoas, presta atenção, podem fazer parte da igreja, mas mesmo assim não podem fazer parte do reino. Mas quem faz parte do reino, oh glória, não conseguiu essa participação por sua força. Porque não foi você que foi atrás do rei, foi o rei que deixou a sua glória. Aleluia. E veio atrás de você aqui para fazer de você um súdito desse reino. Dentro dessa proposta, logo a entrada no reino tem sim a participação da igreja. Para você entrar no reino, a igreja só tem uma forma: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Pastor, a igreja não é o reino em si? Não, é distinta? É, mas olha que coisa interessante, mas você só pode entrar no reino se você for igreja. Como assim, pastor? Não entendi. Por quê? Porque o meio que Deus escolheu para mim e para você ser inserido no reino, olha o que ele disse para Pedro: dar-te-ei as chaves. Chave aqui não é a chave que estava na mão do diabo, é pregação do evangelho. O que ligares aqui será ligado lá, o que desligares aqui será, ou seja, a única maneira que tem de alguém ser implantado no reino é através da pregação. E quem faz isso? A igreja. Então a igreja é a agência que pode pegar você e colocar você no reino. Olha a importância, apesar da igreja não ser o reino em si, mas ela é o meio. Ela é a agência que pode pegar você e colocar você no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É interessante que a igreja, além dela ser, olha só, a importância, primeiro ponto, para a gente terminando, o testemunho do reino. Olha o papel da igreja. O que a igreja vai fazer? Por que Jesus lançou 12? Alguns intérpretes bíblicos vão dizer que os 12 representam salvação para Israel completa. Um estudioso, um olhar mais ortodoxo judaico, vai dizer que a salvação é para os 12, para Israel completa. Os 12 apóstolos simbolizam a salvação completa de Israel. Mas depois Jesus vai lançar mais 70. Oh glória! Depois Jesus vai lançar mais 70. Por quê, pastor? Porque tem 70 nações e 70 línguas. Ali havia um total de 70 nações diferentes. Na primeira leva ele escolhe 12. Na segunda ele envia 70, mostrando que são 70 culturas diferentes e 70 línguas diferentes, que simboliza que o evangelho, que o reino não é só para judeu, mas que o reino é para toda criatura que está debaixo da terra. E Jesus sabia muito disso. O testemunho olha, não é só para os 12, mas é para tudo. Israel não é, agora olha que coisa linda. Israel agora não é mais testemunha do reino. Por quê? Porque o Senhor veio para eles e disse: sejam testemunhos do meu reino. Eles disseram: não, nós não vamos ser, nós não queremos um rabi desse jeito, nós não te aceitamos como Messias, nós não te aceitamos como filho de Deus, nós estamos esperando um outro Ebed, nós não queremos esse Barbaxa, nós não queremos esse Ebed Yavé, nós estamos esperando um Messias em glória. Aí ele falou: ah é? Então agora Israel não é mais o testemunho do reino.
E quem é agora, pastor, o testemunho do reino? A igreja. Oh, glória! Israel agora perde, preste atenção, Israel perde a função de ser testemunha do reino, e agora testemunha do reino sou eu e você. Eu e você, igreja, somos quem podemos pegar uma pessoa das trevas e ingressar ela no reino. Deus nos deu esse poder quando ele disse para Pedro: olha Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra. Aí tem aquela tradução que eles dizem: Pedro, primeiro papa, nada a ver. Tu és Petros no grego, e sobre essa pedra, Petros, pedrinha, fagulha de pedra, Petra, Jesus, pedra angular. Tu és Pedro, mas sobre mim, eu, Cristo, a pedra angular, eu edificarei a minha igreja. E ele disse: eu também te darei a chave do reino. O que é isso? A chave estava com Israel. Oh glória, a chave estava com o judeu, mas os judeus não quiseram. E a gente vai olhar dentro da Bíblia um monte de situações que gentios, nós que não temos o sangue de Abraão nas veias, que não temos a circuncisão, que não guardamos leis civis, cerimoniais, religiosas, a gente vai ver um monte de situação na Bíblia de povo pagão, porque nós somos considerados pagãos, mas que tiveram fé e que hoje são testemunhas de um reino, aleluia, infinito, um reino que não terá fim. Me prova na Bíblia, pastor. Provo sim. Lá vai a mulher samaritana, é gentia. Lá vai a viúva de Sarepta, é gentia. A mulher cananeia, é gentia. O soldado que Cristo curou seu filho, é gentil. O gadareno não é judeu. O que é isso, pastor? Hoje quem propaga o reino não é Israel. Você vai em Israel hoje, querido, nem o nome de Jesus alguns jovens conhecem lá. Você vai em Israel hoje, eles não dizem que o Cristo que foi transpassado no madeiro vai voltar. Eles ainda estão, mas nós, oh glória, a igreja, nós que proclamamos o reino, que somos testemunhas do reino, que há tempo e há fora de tempo, que com coronavírus ou sem coronavírus estamos proclamando que Ele é o Senhor. Oh glória, saudade do povo dando glória aqui dentro numa hora dessa. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Agora nós temos a chave. Vamos prosseguir. Estamos terminando. Quanto tempo tem aí? 25 minutos. Vamos lá. A igreja então, primeiro ponto. O reino cria a igreja. Não é a igreja que cria o reino. Amém? O reino criou a igreja. Mas olha que coisa interessante, o reino criou a igreja, mas o reino só subsiste por causa da igreja também, porque a igreja faz o reino prosperar. A igreja dá testemunho, nós agora somos o testemunho. Outro ponto, a igreja é instrumento do reino. Deus não nos chamou para sermos só testemunha, Deus nos chamou também para ser instrumento do reino. O que é isso, pastor? Todos os que são verdadeiramente incluídos no reino, que já fazem parte desse reino, que já conhecem a soberania do Senhor Jesus, que já conhecem que Ele é Senhor soberano, já se declaram, a palavra é forte, mas é essa, porque ou você é escravo da mentira, ou você é escravo da verdade, ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do diabo. Todos aqueles que já compreenderam que há um rei, que há um reino, que há um Senhor soberano, eles já entendem o que, pastor? Que agora nós somos escravos desse reino. Não é outro nome, não, é esse mesmo. Escravos, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, eu, Paulo, prisioneiro da verdade. Nós somos escravos da verdade. Acredite você, é muito melhor ser escravo da verdade do que ser escravo do diabo. E agora nós já quem já entendeu que a igreja é instrumento, ele não fica só na teoria, porque se eu pregar e não servir, a minha fé é fé de demônio. O demônio também crê, os demônios estremecem. O que diferencia a nossa fé da fé deles é que nós cremos sim, não só com palavras, mas com ações. Doamos a nossa vida no serviço cristão, naquilo que Deus tem nos chamado, para que nós possamos ser instrumentos. O Senhor disse para o povo, olha, para os discípulos, para a igreja primitiva: vocês não serão só testemunhas, vocês irão, orarão nos enfermos e eles serão curados, falarão novas línguas, expulsarão demônios, o reino será proclamado. Nós somos o meio, o instrumento para que isso possa acontecer. Outro ponto, a igreja é detentora do reino.
Que isso, pastor Narciso? Por isso Cristo disse, ó, a minha igreja, oh glória, no grego, a minha eclesia. A igreja não é mais o garral somente, agora a nomenclatura da igreja é muito mais além. O reino de Deus era domínio de Deus que começou com Abraão, foi entregue a Israel. Olha como começou o reino. Senhor, quem é o dono do reino? Deus. Vou até abrir um parênteses aqui para falar. Se Deus é o reino, é o dono do reino e é o Senhor do reino, Ele coloca no reino quem Ele quer, Ele tira do reino quem Ele quer, Ele põe no reino quem Ele quer e Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Senhor do reino. Amém? Beleza. Então o que acontece? O reino de Deus era o domínio de Deus, que começou aonde? Começou com Abraão. Deus pegou o reino e falou, toma Abraão, vou começar uma nação aqui em ti. Olha isso. Deus dá a nação para Abraão e oficializa agora Israel através de Moisés na lei, como a nação que é a menina dos olhos dele, que vai levar esse reino para todas as nações da terra a conhecer quem é o Deus de Israel. O que aconteceu? Israel não quis, veio para os seus e ele rejeitou. E agora, o que aconteceu? Aí Jesus aparece e fala, só que agora eu tenho a minha. E quem é a minha igreja, pastor? Sabe o que é interessante? Que dentro da igreja de Cristo pode participar judeu, gentil, pode participar de longe, de perto, pode participar de qualquer nacionalidade, qualquer povo, língua ou nação. Por quê? Porque Cristo, aleluia, é Senhor de todos os povos e Senhor de todas as nações da terra. Aleluia. Escute isso, como é forte. O reino é tirado de Israel e dado a outros. O discípulo de Jesus não somente dão testemunho, eles não somente são instrumentos, eles também agora são detentores. Irmão, isso é tão forte que você só pode hoje entrar no reino através da pregação da igreja. Meu irmão, tu pode, por isso que Jesus falou assim, só há um intermediador entre Deus e os homens. A única maneira de você poder entrar no reino hoje é através da igreja. Eu te dei a chave. Aleluia. Nós temos a chave. Nós temos a chave que pode ingressar. Por quê? Porque nós temos o poder. Nós somos os detentores agora do reino. Olha que coisa linda, irmão. Como é que o Senhor Jesus pega um ser caído, um ser humano pecador, que é digno de morte, que a Bíblia chama de verme, que a Bíblia chama de morto, e pega um homem, dá um banho de graça nele, capacita ele, dá dons espirituais, levanta, fortifica, enche ele do Espírito, ainda diz mais, tu vai ser alvo direto no processo de salvação. Nós participamos. Dr. R.C. Sproul fala algo muito interessante no livro dele. Ele diz assim, Deus poderia colocar no céu, eu sou Deus e não precisava de pregador. Ele poderia escrever no mar, eu sou o Senhor da nação e não precisaria de Bíblia, de nada. Mas Ele escolheu nós, os homens, para que pudéssemos ser instrumentos de salvação. Nós participamos diretamente, porque a fé vem pelo ouvir. Cadeira não prega, microfone não fala sozinho, anel não prega sozinho, relógio. Nós somos os instrumentos. Aleluia. E se nós não falarmos, as pedras clamarão. Glória. Prosseguindo para o final, para a gente terminar. Aleluia. A igreja então é testemunho. Nós somos verdadeiramente instrumentos. E agora, pelo sangue de Jesus, detentores do reino dos céus aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz que sem igreja a terra fede. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quem? A igreja do Senhor Jesus Cristo, a detentora do reino dos céus. Concluindo, mesmo existindo uma relação inseparável entre o reino e igreja, eles não são idênticos. Reino é uma coisa, igreja é outra. A igreja faz parte do reino, mas ela não é o reino. A igreja está inserida no reino, mas ela não é o reino. O reino só pode existir se a igreja estiver inserindo pessoas nela. Estão ligados, mas são coisas distintas. Aprenda outro ponto, ponto de partida. O reino vem diretamente de Deus. O reino não é humano. Todos os humanos acabaram. Me mostra um reino que subsiste.
ou o tempo acaba ele, ou a guerra acaba ele. Por isso que o reino não é humano, o reino é sobrenatural, o reino é divino, o reino é de Deus, o reino é do Senhor soberano. A igreja não, a igreja ela é dos homens, a igreja é falha, a igreja só vai ser santa porque o sangue de Jesus é quem vai santificar. A igreja só vai ser imaculada por causa da expiação de Cristo que foi feita na cruz. A igreja só vai ser diferente porque Cristo elegeu, chamou, regenerou, justificou, converteu, santificou, adotou, separou e vai voltar para buscar no arrebatamento da igreja. Aleluia! Oh glória! E o reino, pastor? Preste atenção para concluir. O reino significa o reinado de Deus, é a esfera na qual todas... Irmão, olha que coisa linda. O que o judeu não entendeu, pastor? O judeu não entendeu o seguinte: eles queriam que o reino viesse logo com glória, queriam isenção de sofrimento. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, eu vou morrer, Pedro repreende ele, ele fala: para trás de mim, Satanás, porque na teologia de Pedro, Pedro não queria sofrer. Só que ele não entendeu que Isaías disse que ele não viria como Barbacha. O que é Barbacha, pastor? Barbacha é um termo escatológico, significa o Cristo vindo em glória. Mas quem apareceu foi o Ebed Yavé, o servo sofredor. Ele veio em carne, nasceu de uma virgem, viveu 33 anos entre nós, comeu peixe assado às margens da Galileia, sentiu sede, frio, chorou diante do túmulo de Lázaro e na frente de Jerusalém, apanhou, foi cuspido. Como iam dar crédito para o Messias assim? É interessante que o próprio João Batista, aleluia, eu sinto a presença do Senhor aqui. É interessante que o próprio João Batista, que passou a vida todinha divulgando o ministério dele, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, pega 2 discípulos e diz: vão lá, perguntem para ele se ele é o Messias ou se nós esperamos outro. Por quê, pastor? Muito simples de você entender isso, porque João Batista aprendeu desde criança na escola bíblica dominical que quando o Messias estivesse pisando na terra, eles não sentiriam mais tristeza, sofrimento e dor. E ele perguntou: se ele é o Messias, como é que eu estou preso? Mas o nosso Cristo, mostrando um sinal para você dar glória agora, que ele era o Messias que Israel estava esperando, ele pega os 2 mesmos discípulos e diz para ele: vão lá e digam para João, os cegos estão vendo, os paralíticos estão levantando, os leprosos estão sendo purificados, os mortos estão ressuscitando e está sendo pregado o evangelho da verdade. Oh glória, aleluia. O que eles não entenderam era o jaio ainda não. Como assim, pastor? O reino já estava, mas não completo. Irmãos, se veio só uma fagulha do que está vindo aí, veio só uma apresentação do que está vindo aí. Imagine você, se mesmo há tanto pecado e há tantos sofrimentos, já é maravilhoso participar. Por quê? Porque quem já está em Cristo, que palavra que eu vou falar agora, quem já está em Cristo já está participando do reino, não você. Você consegue entender isso? Quem já está em Cristo já está participando do reino. A gente já pode gozar. É igual como a gente vai no aniversário ou no casamento. Convido você para ir no casamento. Ninguém serve o prato principal. O prato principal e a sobremesa é deixada para o final. Você, quando chega no casamento, você come primeiro os aperitivos. É o salgadinho, é um canudinho, é um pastel. É isso que nós estamos aqui na terra agora gozando. É só o aperitivo do reino. Oh, nada se comparará com o que está por vir por aí. Se a vinda dele, Paulo disse assim, oh glória, eu gosto só de Bíblia, irmão. O apóstolo Paulo disse assim: se a vinda dele em carne já resultou em salvação para o mundo, imagine agora quando ele vier em glória.
Aleluia. Ei, querido crente, querido irmão que me acompanha na rede social, nós estamos vivendo num reino que já começou e num reino que não terá fim. Nós estamos na entrada, está vindo muita coisa boa. É momento de se apegar com a fé e saber, aleluia, que temos um Deus, que temos um Senhor que é soberano sobre todas as nações e sobre tudo que há. Para concluir nessa noite, faltou até a vista aqui, preste atenção, irmão. Eu concluo dizendo o seguinte: a igreja é o grupo de comunhão formado por aqueles que experimentarão o reinado e passarão a desfrutar as suas bênçãos. Aleluia. O reino já está presente, já e ainda não, está só no aperitivo. O que está vindo aí, irmão, é só você fazer uma comparação. Pegue um texto escatológico e você observa Paulo dizendo assim, quando Jesus rasgar o céu, quem está morto ressuscita. Ele volta com tanto poder, irmã Juliane, irmã Gilson, que quem está morto nesse dia, a morte não segura. Você consegue compreender isso, irmão? Você consegue é tão forte, Bíblia, Apocalipse 21, vai descer uma cidade que não precisará de sol, porque o Cordeiro alumiará ela. É nessa cidade que nós vamos morar. O próprio João diz que nesse reino, onde o rei é Cristo, e nós continuaremos como súditos dele por toda a eternidade, lá tem uma árvore chamada árvore da vida, que nós comeremos daquele fruto e seremos eternos. É isso que a Bíblia nos garante como promessa. E esse reino, irmão, nós já estamos desfrutando dele. Por isso que quando Jesus falou lá, às vezes a gente lê um texto bíblico que a gente não entende. Ele disse assim, quem crê em mim nunca morrerá. Mas quem ouviu aquilo morreu. Mas ele não estava falando de morte física. Aleluia. Ele está falando de morte eterna. Quem crê em mim vai ser eterno, porque quando ele voltar, se estiver morto, ressuscita. Aleluia. Se estiver vivo, é transformado. E eu concluo dizendo, aleluia. O reino cria a igreja e opera por intermédio dela, e é proclamado no mundo por ela. Não pode haver reino sem igreja, e não pode igreja sem que haja um reino de Deus. O domínio e o governo de Deus é a comunhão existente entre os homens, e a igreja somos nós. E eu concluo minha fala nessa noite. Em meio a tanta pandemia, tanto desespero, a tanto sofrimento, todos nós, preste atenção, não pense que é só você, todos nós estamos sendo afetados por tudo que está acontecendo, mas que nós possamos pegar uma palavra de Paulo e dizer que a nossa mente possa estar mais voltada não para as coisas daqui, mas para as coisas do céu. Nós não somos desse reino. O nosso governante não é Jair Messias Bolsonaro. O nosso governante é o Senhor Jesus Cristo Nazareno. É Ele que coordena tudo com suas fortes mãos. E nós estamos aqui nessa noite trazendo essa palavra ao seu coração. Está difícil? Está complicado? Está. Tem batido mais forte na porta de alguns? Tem. Alguns têm sofrido mais, com certeza. Mas o Senhor Jesus sempre estará com os seus remanescentes. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a tua casa, o teu entrar, o teu sair. Que tudo isso logo venha passar. E nós possamos estar reunidos, juntos, como reino, como igreja, num grande culto coletivo. Será um grande culto de festa, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Aí onde você está, curve sua cabeça e vamos terminar orando ao Senhor. Ó Deus de Israel, te agradecemos, Senhor. Tu és tremendo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Tu és o dono do reino. Tu és, Senhor. Tu és Deus. Continua, Senhor, falando conosco. Tudo está no controle das tuas mãos. Eu te apresento cada pessoa que ouviu, Senhor, a ministração da tua palavra.
Tem pessoas que estão chorando dentro da sua casa agora, Senhor. Tem pessoas que estão sendo cheias do Teu Espírito, porque Tu tens poder. Eu sinto a Tua presença aqui, Senhor. Tu és o Deus do reino, Tu és o Deus da igreja. E eu termino com uma palavra profética que foi disse ao apóstolo Pedro: que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Oh, aleluia. Espírito de Deus, abençoe esse rebanho, visita aqueles que estão precisando de um milagre. Olha, Senhor, a irmã que passou pela cirurgia no seu pé, os doentes, os enfermos. Deus, manifesta do Teu poder, repreende, Senhor, cura, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, quero agradecer a todos que nos acompanharam. Que Deus possa continuar abençoando sua casa, sua vida. Quinta-feira nós vamos estar transmitindo, com certeza vai ter um irmão trazendo uma palavra abençoada novamente ao seu coração. E a gente está logo aqui decidindo como é que vai ficar a situação dos nossos cultos. Nós vamos voltar com um número reduzido de pessoas ou não, mas nós vamos estar decidindo logo para que tudo ocorra bem. Nossas contribuições, como vocês estão vendo, nossos cultos não param. Nós temos nossas despesas fixas do nosso templo, as pessoas que são ajudadas por essa obra, e nós não estamos aqui vendendo o Evangelho, estamos somente pregando a palavra do Senhor e ministrando uma palavra de salvação, de arrependimento, de cura. Se você quiser nos ajudar, você pode vir. Inclusive tem um irmão que veio trazer seu dízimo, sua oferta. Você pode, enquanto nós estivermos aqui no culto, nas transmissões do meio-dia, à noite, você pode trazer sua oferta, sua contribuição, e com certeza Deus vai estar te abençoando grandemente. Amém? Deus te abençoe e te guarde, você e toda a sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor.